Alô, alô, boa tarde, salve, salve. Todo clássico tem essas celeumas todas, né? Tem os problemas. Como eu gosto desse período, é bom demais. O povo xinga a gente, xinga a minha mãe que já morreu, coitada. Morreu em 97, os caras xingando a minha mãe, me chama de gordo, os caras xingando você. Você tem um grupo no WhatsApp aí que eles estão se armando para fazerem um grande tuitaço aí para acabar com a minha imagem. Vai levar tempo, porque eu sou grande. Olha, hoje tem camisa do Galo, mostra lá, Leandrão, tem camisa do Galo aqui, sorteio, hoje sai o ganhador. 72250, presente das lojas do Galo, da loja do Galo, da rede de lojas do Galo, é o presente para você. 72250, MG, o seu nome e a frase na frente do nome. Eu compro nas lojas do Galo, ok? Então, presente das lojas, aliás, produtos oficiais, tudo que você quiser, produto, tem presente para sua mamãe nas lojas do Galo. Hoje sai o sorteio. E tem também um sorteio da rede de lojas Maior de Minas. Você que é torcedor do Cruzeiro, evidentemente, compra na rede de lojas Maior de Minas. O Leandrão vai mostrar. Olha o que nós temos aqui. Ó, temos uma flâmula. Muita gente usa como cachecol, como faixa e tal, mas enfim. Tem o raposito, tem um apoio ali de pescoço. Se a pessoa usa isso para dormir... No avião. No avião, não é? Então é um apoio de pescoço, é tipo um travesseiro. E tem essa garrafa aqui, que você não vê, mas eu vou chegar aqui e invadir, e o Lincoln vai brigar comigo, mas não tem problema, que ela tem aqui, ó, o escudinho do Cruzeiro, vocês estão vendo aqui? E esse amassado aqui, eu deixei cair há pouco, antes do programa, e já peço desculpas. Então, tá aqui, ó, o escudinho aqui, mais um produto oficial, o sorteio rola amanhã. 72250, seu MG, seu nome, e aí dá um espaçozinho, escreve: eu compro nas lojas Maior de Minas. O sorteio rola amanhã. Começando os donos da bola com os nossos intrépidos comentaristas, sem perder tempo, já vamos começar falando exatamente. Aliás, vamos começar falando nada. Eu vou começar dando recado, que segurei para mim. Eu vou começar falando recado. Outro dia eu estava pensando, toda vez que uma coisa importante acontece, um clássico, por exemplo, a gente fica louco para contar na mesma hora para quem a gente gosta, não é? Sabe por que isso acontece? Porque quando o momento é importante, não pode ficar para depois. Mas e aí? O que a gente faz para compartilhar as novidades com a família, com os amigos e tal? Usa o Claro Fone. Por quê? Porque com o Claro Fone você fala ilimitado com qualquer fixo da sua cidade por apenas R$19,90. E é por mês no Combo Multi, é isso mesmo. Você está ouvindo bem? Eu vou explicar. R$19,90 por mês para falar sem se preocupar, e além disso, você conta com serviços inteligentes totalmente grátis, como Conferência 3, identificador de chamadas e chamada em espera. Então não deixe para depois mais uma grande oportunidade que a Claro oferece a você. Você vai ligar agora 4004-8021 e pedir já o seu. Claro, é você quem faz o agora. Corra e ligue já em 4004-8021. Ô Paquito, vem para cá. Semifinal do Campeonato Mineiro vem dando o que falar. Ontem, em entrevista para o nosso programa, o presidente Gilvante Pinho Tavares acusou a Federação Mineira e a detentora dos direitos de transmissão do Campeonato Mineiro de estarem prejudicando o Cruzeiro e beneficiando o Atlético. Gilvan ficou revoltado com a marcação do jogo, ou do segundo jogo, para o próximo domingo. Vamos à entrevista feita com o presidente. Roda aí. Conversei com o Marcelo Campos Quinto, que é o diretor-geral da Globo lá no Rio. Sim. E para ele, o jogo era sábado. Conversei com o Cancelar no meio da semana, antes da metade da semana, e ele falou comigo o seguinte, que marcou o jogo, o primeiro jogo, Cruzeiro e Atlético, domingo, da semifinal, porque o Atlético tinha jogado na quinta-feira, ia jogar na quinta-feira à noite, e de quinta-feira para sábado daria um intervalo de apenas 43 horas. Sim. E o Cruzeiro jogando contra o Atlético no domingo, às 4 horas da tarde, jogo terminando 6 horas, o Cruzeiro teria um intervalo de 49 horas, tá, entre o jogo do Cruzeiro e do Huracán argentino. E, portanto, o intervalo do Cruzeiro seria maior que o do Atlético, não seria justo deixar o Atlético jogar com intervalo de 43 horas e o Cruzeiro, se o Cruzeiro poderia jogar com intervalo de 49 horas. E havia interesse da Globo de transmitir o jogo. Eu falei, tá certo, mas então, duas semanas seguidas, você não vai fazer essa sacanagem com o Cruzeiro, né? Ou não. Pode ter certeza que o próximo jogo do Cruzeiro, o segundo jogo, vai ser no sábado. Agora, na segunda-feira, depois daquela reclamação do presidente do Atlético ontem,
que naturalmente foi atrás dele, atrás do diretor da Rede Globo, e aí resolvem marcar o jogo da segunda rodada da semifinal para domingo, o Cruzeiro tendo novamente que fazer um jogo com menos com 48 horas, porque nós vamos jogar às 7 horas de novo aqui na terça-feira, contra a Universidade de Sucre. Isso é sacanagem se fazer com um clube. Se o atleta tivesse ao menos, eles são muito atleticanos, eles não tiram de ninguém torcer para os seus clubes, mas no exercício da atividade que eles têm, ele como presidente da federação e o outro como diretor da Rede Globo, eles não podem fazer valer a questão clubística para prejudicar o clube. Vou dar conhecimento à torcida do Cruzeiro desse fato, porque aqui nós não temos uma Globo Minas, nós temos uma Globo cujo diretor torce alucinadamente pelo Atlético e faz tudo em favor do Atlético e nada em favor do Cruzeiro. Então eu vou dar conhecimento. Você tem toda a razão, presidente. Toda a razão. Você tem que defender o seu clube, sim, e mostrar isso, porque ele não está certo. Se ele fez isso, se ele agiu dessa forma, ele está errado. E como é que um jogo que já está acertado com a gente há tantos dias é alterado na segunda-feira? O presidente da federação não tem coragem de assumir sozinho e fizeram os dois, inclusive. A partir de hoje, nós não temos mais diálogo com a Federação Mineira. Acabou. Se nós não somos respeitados como filiados da federação, não tem mais diálogo com isso. Agora nós vamos fazer tudo que nós pudermos fazer sem ter necessidade dele. Muito bem, então tá aí. O presidente reclamando principalmente da dificuldade para ser atendido um pedido dele junto à federação. Vou começar com você, Cadu. Como é que você viu, como é que você está vendo toda essa situação envolvendo Cruzeiro, Federação, Atlético e detentora dos direitos que é a Globo? Como é que você viu tudo isso e que conclusão você chegou? Eu preciso que, apesar de ser um tema complicado, é difícil você avaliar rapidamente e tal, mas eu preciso que eu confie no poder de síntese dos amigos. Começo com você. Boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos. Vamos lá. Olha, antes de citar o que eu acho em si, tem muito ruído na comunicação. Sim. Por exemplo, todo mundo no meio do futebol, a imprensa, os próprios torcedores, o senso comum, todo mundo acredita que o jogo vai ser domingo por causa de uma determinação da TV. E que a TV, sendo detentora dos direitos e pagando caro, tem esse direito, tem o direito de escolher. É uma opinião comum que a gente escuta por aí. Então, se for esse realmente o caso, por que a federação, na semana passada, ao invés de vir com esse papo de 40 e tantas horas, de fazer uma conta, não falou, o jogo vai ser domingo por causa da TV? Porque a partir do momento que colocou que o motivo era essa justiça na questão das horas, né? O Atlético, se o jogo fosse sábado, na semana passada, teria uma quantidade de horas de descanso menor ainda do que o Cruzeiro, sendo o jogo no domingo. Por que ficou rodeando? Por que há tanto pudor em comunicados oficiais de dizer que a TV decide o horário? Porque é uma coisa que todo mundo fala, mas isso nunca parte de comentários oficiais, né? Aí, a partir daí, a discussão ficaria mais objetiva. É correto ou não a TV ter tanto poder? A discussão seria outra. Mas, em função dessa falta de sinceridade, desses eufemismos, das pessoas ficarem rodeando para dizer o que acontece na realidade, fica ainda mais complicada a discussão. Dito isso, eu acho que o justo é jogar no sábado. Né? O Cruzeiro jogar 2 vezes no espaço de tempo tão curto assim é muito complicado. E nada como um dia após o outro. Ontem, os cruzeirenses nos xingaram por causa da questão da arbitragem. Hoje, os atleticanos vão xingar a gente por causa da questão do calendário. Mas um abraço às duas torcidas. Um abraço, a gente gosta de todos. Eu só entendo que quanto mais os dirigentes negociarem todos os seus interesses nas salas de seus clubes, de suas sedes, sem uma única... Pode parecer charmoso demais falar isso, né? Romântico demais falar isso. Mas enquanto eles decidirem as coisas, olhando somente para os seus clubes e tal, esses problemas eles sempre acontecerão. E é tudo que as federações e a CBF elas querem, é isso aí. Essa desunião, a negociação direta com cada um. Então eles querem de fato é isso mesmo. Juvenci, boa tarde. Boa tarde, meu querido. Boa tarde a todos. Concordo plenamente com o seu raciocínio. E se você reparar bem,
essas confusões sempre acontecem na semana de clássico. É uma coisa absurda. Semana de clássico nunca passa batido. Sempre tem uma confusãozinha, tem um ruído. O Cadu expôs muito bem sua opinião. Antes éramos os 10%. Claro, claro. O Cadu expôs muito bem sua opinião. Te parabenizo pela sua análise. Eu acho que falta clareza nas informações. A FMF diz uma coisa, a detentora dos direitos diz outra, o Cruzeiro... Naturalmente ele vai explorar isso. O Daniel Nepomuceno, eu escutei na Itatiaia no Júnior Brasil participando do programa. O Nepomuceno falou ao vivo que ele vai defender a camisa dele, ele vai defender o elenco dele, que é o que você acabou de dizer. O Gilvan vai defender o dele e no fim das contas fica um samba do crioulo doido. O jogo está prestes a acontecer, torcedor não sabe que dia é claramente. Até o momento é domingo, 16 horas. Vai saber o que pode acontecer daqui para frente. A venda de ingressos tem que começar. Afinal de contas, são 60 mil torcedores que podem comparecer ao jogo. E fica essa novela. Eu acho um grande desrespeito é com o torcedor. Acho que o maior desrespeito nem é com o Cruzeiro. Acho que o maior desrespeito é com o torcedor, que ele quer se programar e ele não sabe se ele vai ao campo no sábado, ele vai ao campo no domingo. Agora, o grande prejudicado também, obviamente, é o Cruzeiro. Jogar domingo, terça. E se teve essa comunicação entre FMF e Cruzeiro de 43 horas para 49 horas, que é uma diferença que praticamente não é nada, e se teve um pré-acordo, acho que isso não vale nada. Quem manda é a Rede Globo, é quem manda na partida. Mas por que isso não é colocado, então? Né? Justamente é o que eu estou dizendo. A falta de clareza nas informações. Não tem o que a gente explorar sem clareza. O que é preciso ser destacado, eu não sou dono da verdade, não é apenas uma opinião diante dos fatos. Cruzeiro e Atlético assinam o regulamento, tem a tabela. As datas das semifinais estavam definidas pela Federação Mineira de Futebol e os clubes assinaram. Tá certo? Certo. Só que no meio desse caminho veio a Conmebol com as datas da Libertadores. Os clubes receberam e também assinaram. Só que no meio do caminho também vieram as classificações em segundo e terceiro lugares. Justamente. Então isso acabou causando um certo desconforto. Por que causa o desconforto? Porque a federação apenas oficializa, porque o mandante do jogo é o Cruzeiro e a detentora é que manda. Então a reunião acontece amanhã. Se for cumprido, o que o Júnior Brasil chamou a atenção há pouco, inclusive num grupo que nós temos aqui, para que isso fosse levantado e tem que ser levantado. Regulamento Geral de Competições diz o quê, Júnior Brasil? Boa tarde. Boa tarde, Everton. Um grande abraço a você. Põe na tela aí, abraço a todos. Por gentileza. O artigo 35 diz o seguinte, que o mandante e a federação, eles têm o poder de estar fazendo a mudança, a adequação aí. É detentora, não? A federação, desde que haja o ofício. E você pode estar fazendo a mudança da data. Ou seja, o regulamento tem sido desconsiderado, cabe ao Cruzeiro esse ofício, a federação também, só que a federação reconhece que a TV Globo, como ela que paga, a responsabilidade é para ela. Brasil, transferiu a responsabilidade. Você é um cara legal, eu gosto de você, você vai entender. Eu gosto de ficar de costas aqui, não estou nem aí. Solta a nota oficial. São consideradas partes diretamente interessadas o clube mandante e a emissora detentora dos direitos de televisão, quando a solicitação for relacionada à sua grade de programação, se assim estabelecido em contrato. É porque o ofício pode ser encaminhado. Agora, a questão é o seguinte, e aí é bom até que você fez o devido esclarecimento, o que pega nessa história toda? A TV Globo, até então, tinha uma posição, e para mim, injusta, porque o correto era o quê? Já que o jogo foi no domingo e favoreceu o Atlético, trouxe prejuízo ao Cruzeiro, o correto é que esse jogo agora fosse sábado. Não tem a menor dúvida, o Cruzeiro sendo prejudicado por 2 vezes. Eu acho que tem que haver justiça. A TV, em função da pressão, da declaração do Dr. Gilvan, o que ela fez? Eu lavo as mãos, desde que haja um acordo Federação e Atlético. Não. Então está se descumprindo o que há no regulamento. Porque o Cruzeiro fazendo ofício, a Federação levando o ofício, tendo a anuência da TV Globo, está resolvido. O jogo pode ser sábado, porque o Cruzeiro é o mandante do jogo. É o mandante. Então está havendo um descumprimento do regulamento, a TV está jogando uma responsabilidade para lavar as mãos e ela tinha uma posição até ontem definitiva que trazia um prejuízo real ao Cruzeiro e aí pela pressão ela lava a mão e fala, não, mas se houver acordo, não. Tem que cumprir o regulamento. Se a TV, então, concorda que há a perspectiva na grade dela do jogo ser sábado e o Cruzeiro é o mandante, está protocolando junto à federação e a federação encaminhando,
acabou. O jogo pode ser sábado. Agora é triste, Everton. E não me surpreende. Num estado onde reina a incompetência, não temos a capacidade de fazer um jogo com 2 torcidas. Isso surpreende? Claro que não. A incompetência está reinando aqui. Eu vou dizer mais. Não existe interesse. Não é bobagem ficar falando isso aqui, né? Que interesse você teríamos em defender a federação, em defender o Cruzeiro, em defender o Atlético? Diante dos fatos, a opinião é unânime aqui. Diante dos fatos, todos pensam da mesmíssima forma. Tem um regulamento? Tem. É a Globo e o Cruzeiro? Sim. Então acabou a conversa, amigão. Amanhã tem reunião, eles vão fazer o esquema como eles sempre fazem, a reunião acontece na quarta, para definir as diretrizes do clássico. E aí, o regulamento está aqui, meus queridos. Um abraço. Quem é o mandante do jogo? Cruzeiro. A televisão já não emitiu uma nota hoje, dizendo que não se opõe? Mas desde que houvesse acordo, federação e Atlético. Eu sei, mas a federação falou e vai falar agora. Dá um tempo que vocês vão ouvir. Presta atenção, meu amigo telespectador. Você que se preocupa com a sua segurança, com a segurança da sua família, é o recado de todo dia aqui. Vou falar para você da Associcar Proteção Automotiva. Você precisa valorizar o seu bem. Aí, ó, tô derrapando. Olha, você precisa valorizar e preservar o seu bem. Você levou tempo para conquistar e é importante você preservar. Somente a Associcar tem preço, qualidade e toda a segurança que você sempre quis. Ligue agora para 3353-4540 e adquira a proteção para o seu veículo ou moto. E olha o preço aí, pessoal. Benefícios a partir de R$ 3,00 por dia. É isso mesmo, você garante a proteção total do seu carro ou moto contra furto, roubo, colisão, granizo, perda total. Então ligue agora. Além da assistência 24 horas, preste atenção, além dos preços e tudo, você ainda tem assistência 24 horas em todo o país, em caso de pane, pneu furado, chaveiro, reboque e muito mais. Então você está esperando o quê? Somente para os 50 telespectadores eu tenho aqui um checão de R$50. Esse checão aqui é o cheque que você vai ter de desconto se disser que estava assistindo. Ah, eu estou vendo aqui, está mostrando aqui, Pactinho. Eu estava vendo o Donos da Bola, o checão de 50, eu quero desconto. Está aqui o seu desconto. Pode cobrar que o Leandrão vai liberar para você. Proteção, tranquilidade e satisfação somente a Associcar pode te oferecer. Então ligue agora 3353-4540. Proteja o que é seu e o que se levou muito tempo para conquistar. A Associcar é tranquilidade e segurança andando lado a lado. E é parceira! 24 horas é parceira! 24 horas! Abraço para todos aí da Associcar. Hoje pela manhã, né, na Federação Mineira, o Castelar Neto explicou em entrevista a situação do clássico entre Cruzeiro e Atlético, que vai ser realizado, ou que seria realizado, no próximo domingo. Ele rebate as críticas do presidente do Cruzeiro e da detentora dos direitos de transmissão, que é a Globo. Veja aí. Bom, na realidade, tão logo foram definidas as partidas semifinais, nós recebemos uma comunicação formal da emissora detentora dos direitos de transmissão, através da qual ela pleiteava que os 2 clássicos acontecessem no domingo às 16 horas. Dali para frente, nós iniciamos um trabalho muito árduo por parte da federação, junto à Conmebol, para que a partida do Cruzeiro contra o Universitário Sucre, marcada para o dia 21, fosse transferida para o dia 22, e também junto à emissora detentora dos direitos de transmissão, para que a segunda partida, pelo menos, acontecesse no sábado, para que o Cruzeiro não fosse prejudicado, a nosso sentir, 2 vezes. Esse foi um trabalho muito vigoroso por parte da federação, mas infelizmente ontem nós recebemos outra comunicação formal da emissora, no sentido de que eles fazem questão absoluta que a partida aconteça no domingo às 16 horas. A emissora detentora ela publicou uma nota oficial hoje, através da qual ela diz o seguinte, que se houver um acordo entre todas as partes interessadas, a saber, Federação, Atlético e Cruzeiro, ela concorda com a alteração para o sábado e que, caso contrário, caso não haja esse acordo, ela faz questão absoluta que seja preservada a data marcada na tabela publicada em novembro. A federação está disposta a entrar na briga e trazer esse jogo para o sábado, caso o Atlético aceite? Na realidade, esclareçamos aqui, né? Não houve um posicionamento da televisão no sentido de que o jogo deve ser alterado. A televisão apenas disse que se Federação, Atlético e Cruzeiro concordarem, há a possibilidade de alteração. Caso contrário, a televisão insiste em atender aquela tabela que foi publicada em novembro. O que eu tenho a dizer é que, por parte da Federação, há a concordância. Agora, o Cruzeiro também é uma parte interessada, pode nos ajudar a Federação a buscar essa concordância do Atlético. Agora, eu temo porque estamos em cima da hora. A reunião, por exemplo, do Clássico está
está marcado para amanhã de manhã. Vamos fazer o possível, mas mais uma vez eu reitero, não é uma decisão que compete exclusivamente à federação. Qual seria a grande dificuldade para esse jogo, enfim, acontecer? Eu não vejo grandes dificuldades. A dificuldade que existe é apenas um acordo entre os dois clubes. Eu, como federação, vou tentar essa intermediação, vou procurar hoje os dois presidentes na tentativa de solucionarmos esse problema e vamos torcer para que tudo saia da melhor forma possível. Evidentemente, nós temos documentos que comprovam todas essas alegações. Nós não seríamos levianos a ponto de publicarmos notas oficiais que fazem menções a documentos que nós não tivéssemos. É o que eu digo. É importante ouvir todas as partes envolvidas para você não ser injusto com nenhuma delas. Então, quando eu digo que quem paga é que manda, o presidente tem documento, presidente Castelar, está defendendo o quê? O cara acabou de falar. Eu tenho documentos da Globo pedindo, solicitando que o jogo, determinando que o jogo fosse nos 2 domingos. Isso. Segundo ele, procurou a Conmebol, tentou a alteração do jogo do Cruzeiro, é óbvio que a Conmebol não está nem aí com isso. E nem vai entrar. Problema de vocês aí. Né? Nem resposta deu. Então, aí está a questão, Dimara, diante do que você ouviu do presidente Gilvante Pinho Tavares, que tem razão, tá? Em gritar. Só um ponto. Sim. A Conmebol também não mudaria o horário também, porque tem a outra detentora que quer o jogo. Ela tem que mudar a rodada toda. Ela tem que mudar a rodada toda. Então eu te pergunto, Dimara, diante do que disse o presidente, diante do que você viu da nota da Globo e diante do que você acaba de ouvir do presidente da federação, que resumo você faz a história toda? Primeiro dizer uma coisa, de todas as mensagens que a gente recebeu, de tudo, dizendo o seguinte, vocês não defendem fulano, não defendem ciclano. Estamos aqui para defender ninguém. Então é o seguinte, cobrem do seu diretor de futebol, do seu presidente de clube, do presidente da sua federação e de quem tem o direito de defender. Esse não é o nosso papel e nunca será. Aqui é um papel de opinião daquilo que a gente acha que é certo ou errado na opinião de cada um. A minha pode não ser a mesma do Júnior, do Cadu, enfim. Nós temos o nosso papel, que é informar. Defesa, você pede para o seu presidente, como o Gilvan defendeu, você pede para o presidente do Atlético, como é o caso do Nepomuceno, e o presidente da federação que está tentando resolver esse imbróglio todo que acabou se tornando essa semifinal de Mineiro. Pensei também o seguinte, quem sabe nessa jogação de culpa que está aí para um lado, vocês já pensaram em jogar a culpa na Caldense e no Tombense? Talvez a culpa seja da Caldense e do Tombense, porque essa confusão toda aconteceu porque Cruzeiro e Atlético menosprezaram a última rodada do campeonato em virtude do que eles tinham em termos de Libertadores e não conseguiram fazer a final do Campeonato Mineiro entre eles, porque aí teria se encerrado a fase de classificação da Libertadores e as finais aconteceriam normalmente. Quem sabe se jogar a culpa na Caldense e no Tombense, vocês conseguem achar um acordo para tentar fazer com que essa semifinal seja menor que isso. E mais, um nível de decepção enorme em relação aos nossos dirigentes. Sabe por quê? A gente viu o ano passado as manifestações do bom senso, a gente viu as manifestações contra a CBF, contra mudanças que a gente quer para o nosso futebol. Sabe quanto que isso vai acontecer? Nunca. A cabeça que a gente tem hoje é a cabeça em defesa de si próprio, em defesa do que é de cada um. O futebol, no seu todo, ele não pode ser discutido nunca. Sabe por quê? Porque cada um vai defender só o seu lado. Quer a minha opinião? Eu acho que o mais prejudicado, se o jogo acontecer efetivamente no domingo, é o Cruzeiro. Ponto. Porque ele já está jogando com menos tempo nesta partida e vai jogar na outra também. Ponto. Ele é o mais prejudicado. E tem uma outra questão que você vai falar agora, Cadu, tem uma outra questão que é importante ser colocada para debate aqui. Tem um evento sábado no Mineirão, de uma corrida, parece que existe um contrato, a corrida vai passar ali no entorno do estádio. E agora? E agora? Mas o horário, eu acho que não é o mesmo. Eu acho que até no horário... Eu acho que ela termina, mais ou menos assim, o final dela é umas 2 horas antes do jogo. A corrida é 19 horas? Então eles vão ter que correr. Termina às 19 horas. Você corre um pouquinho mais. Então ainda tem mais essa. Né? Agora, quando esse contrato foi assinado entre a Minas Arena e a empresa que está promovendo a corrida? Há muito tempo. Por que esse contrato foi assinado há muito tempo? Porque o jogo não ia ser no sábado. Não teria jogo no sábado. Deixa eu te falar. Quem coloca... Responde para mim, eu gostaria de ouvi-lo. Quem determina jogos às 10 da noite na quarta, às 7h30... Não estou dizendo só de Globo, não, tá? Estou dizendo de Globo. Detentoras de direitos. Globo, Fox, ESPN e tal.
a detentora, não adianta falar a Band, ela compra o produto da Globo. Tá? Então, é bom destacar. Também, né? Seria Fox e Globo, tá? Para ser mais objetivo. Quem coloca 10 da noite, 6h30 do domingo, 7 da noite na 19 horas de hoje. É a Fox, é a Globo e tal. Então, aquele papo de quem paga é que força a barra, mas é quem paga que determina. Grade comercial. Agora, mas aí vai quebrar o regulamento? Mas aí que tá. Se o regulamento for cumprido, o jogo acontece sábado. Pois não? Duas observações. Primeiro, que o nosso nível de exigência com relação à organização do futebol, naturalmente, fica muito baixo. Quando a gente escuta algumas pessoas dizendo: mas se o Cruzeiro tivesse vencido na última rodada, nada disso estava acontecendo, se o Atlético não sei o quê. É claro, a gente sabe disso. E é óbvio que é feio perder do jeito que o Cruzeiro perdeu para o Tombense e que o Atlético foi derrotado para o Boa. É feio, as folhas são muito diferentes, também, né? Pouco provável. Só que, né, se a gente tem um mínimo de exigência, nada pode ser planejado com a certeza de que time tal vai ficar em primeiro, que time tal vai ser em quarto, que time... Né? E aí por o isso jogo que eu falei pra jogar a culpa nele. Pode um dia te bancar. Claro. Então, assim, clubes, federação, a TV, a partir do momento que paga, mas se for para ter esse poder todo, também deveria ter que entrar na organização no futebol com o mínimo de excelência ali, de já prever. E aí, o que vai acontecer? Né? Se o jogo, se um terminar em primeiro, tem jogo na terça. Então, assim, Everton, na Europa, todas as vezes as rodadas da Liga dos Campeões são na terça e na quarta. Nunca, em nenhuma hipótese, o time que joga na terça na Liga dos Campeões joga domingo pela sua Liga Nacional. Isso já é previsto antes. Né? Quem joga na terça tem um jogo sábado. Pode ser Real Madrid e Barcelona, pode ser Manchester United e Manchester City, pode ser o clássico que for. Isso já é organizado antes. Sim. Então, bem antes do campeonato começar, tendo um mínimo de organização, a gente deveria exigir isso. Mas as nossas federações não têm esse nível de qualidade, não tem esse nível de inteligência, não tem esse nível de organização. Mas a Globo não participa dessa maneira. Mas as datas do Campeonato Mineiro não estavam definidas? Não, mas aí você tem essa questão de semifinal, primeiro lugar. Mas aí entra nisso que o Cadu está dizendo. Sim, não planeja. Agora, se você também não olhou. Se você perdeu, você jogo terça-feira traz problema. O Cruzeiro também está nisso. Jogo terça-feira te traz problema. Agora até um esclarecimento. Por que quando saiu a tabela da Conmebol, alguém não deu o grito? Exatamente. Claro. Aqui, eu posso jogar no domingo aqui para definir uma vaga. Então, terça para mim não dá, Conmebol. Cadê o diretor de futebol? A Conmebol pode sim. Passa muito. Deixa eu falar, pera um pouco, gente. Vocês estão conseguindo me irritar. Não pode jogar o jogo de terça para quarta? Lá atrás, antes de assinar. Porque eles não pensam. Eles assinam sem pensar de todo. Deixa eu falar. Só uma coisa, Júnior. Só para terminar o raciocínio antes de você falar o negócio do diretor. E outra coisa, quando a gente fala da corrupção do Brasil, muita gente lembra que começa no povo, começa na sociedade, no dia a dia, que o sujeito, quando fura uma fila, o sujeito, quando faz isso e assado, ele, de certa maneira, entre aspas, perde a credibilidade para criticar corrupções em âmbitos superiores da nossa organização societária. Só que a gente pode aplicar quase que o mesmo raciocínio para o mundo do futebol. Os dirigentes são assim, só advogam em causa própria, porque os torcedores também se comportam só assim, né? É impressionante o nível. É isso que eu estou falando. O nível intelectual, o nível de as pessoas querendo matar os outros. Nossa Senhora. Aqui, quando eu cobro a questão do diretor de futebol, porque isso não acontecia no Cruzeiro. E um exemplo de que furadas têm acontecido foi essa não avaliação do jogo terça-feira. E outra coisa, como é que o Joel chega para jogar na Argentina e ele não tem um visto para entrar no país? E no caso ele tem que ter. Não, mas isso não. É meu direito de dar opinião. Peraí, eu tenho que falar sobre isso, eu estou cobrando. Eu estou cobrando porque quando você tem um cara que está focado em cima dele, o diretor, esse erro não acontece. E nos últimos anos isso não acontecia. A partir do momento que você tem 3 pessoas, esse poder dividido, e não está centralizado em alguém, a furada ocorre. Outra coisa, essa lei, 60 horas de intervalo é meio balela, porque existe uma cláusula que fala excepcionalidade. Então a excepcionalidade joga abaixo tudo isso. E outro ponto, a partir do momento que a televisão vira e fala, não, o jogo pode ser sábado, não tem problema nenhum, desde que o Atlético aceite, aí então ela quer domingo. Ela quer domingo. Mas é claro. É óbvio, porque o Atlético só joga domingo. Então a televisão que
que ela faz? Não, gente, eu sou bacaninha com todo mundo. Eu sou correta, eu sou justa, eu só tô indo ali lavar a mão. Mas olha, depende do Atlético. Se o Atlético não quer, o Atlético não quer. Nepomuceno acabou de falar. Nepomuceno acabou de falar, eu defendo os meus jogadores. Corta pra mim aqui. Não, e o presidente tem que defender. Pô, você queria que o presidente defendesse outro clube? Claro. O Eurico Miranda defendeu o Flamengo? Não tem jeito. Pessoal, vou falar agora da farmácia Anagales. Você está aí cansado de pagar caro em medicamentos, não é? Está cansado de ser mal atendido? Então corre para a Anagales. Está sendo agredido no Twitter, precisa de tranquilidade. Então lá tem os melhores preços e atendimento de Belo Horizonte. Você está com medo de chegar perto de mim, Leandrão? Chega mais. Tem a Anagales ali na rua Caetés 320, 3272-1166 é o telefone. Tem na Goitacazes 178, 3271-2400 e mais 11 lojas em Belo Horizonte. São mais de 11 lojas prontas para atender você e toda a sua família. E olha só essa promoção aqui. Esse é o Biolong. Eu vou mandar uma caixa para o Castelar, uma caixa para o homem lá da Globo. Quem é o da Globo? Não interessa, eu vou mandar para ele uma caixa para o Gilvan, uma caixa para o Daniel Nepomuceno e ver se vocês conseguem promover um jogo de futebol tomando Biolong. Tem açaí, cogumelo blasé, guaraná, sais minerais, acaba com estresse, fadiga, cansaço físico, mental. Na Anagales você compra 2 e paga só 1. Então fique Biolong, tome Biolong, 3272-1166. Farmácia Anagales faz mais por você. Anagales, cuidado natural pela vida. Tem que botar o Campeonato Mineiro na mão da Anagales para ela promover. Aí fica bom. Olha, o presidente do Cruzeiro, depois sobe essa câmera, que eu sou alto, pô, não estou conseguindo enxergar, eu tenho que ler assim. Ó. O presidente do Cruzeiro, Gilvante Pinho Tavares, acusou o Castelar, né, presidente da federação, de ser atleticano e beneficiar o clube, para qual torce. Vamos ver qual foi a resposta que o presidente da federação deu a tal alegação. Veja aí. Não, eu recebo com muita tristeza, eu tenho um respeito muito grande pelo Dr. Gilvan. Desde o início da nossa gestão, tratamos as questões do Cruzeiro com muita cautela, muito cuidado, muita atenção. Na realidade, todos os pleitos feitos pelo Cruzeiro, do ano passado até hoje, haviam sido atendidos, dentre os quais a arbitragem de fora de Minas Gerais, que foi uma solicitação do Cruzeiro. Então, particularmente me estranha. No instante em que eu atendo os pedidos do Cruzeiro como arbitragem de fora, eu sou o presidente da Federação Mineira. No instante em que eu atendo um pedido da televisão, que é uma regra prevista num contrato firmado entre a Cruzeiro e a televisão, ele diz que eu sou um presidente atleticano. Então, eu entendo a insatisfação dele, que também é a insatisfação da federação, de que o jogo não aconteça no sábado, mas infelizmente as regras estão previstas no contrato e cabe às partes, Cruzeiro e a televisão, atenderem o que está lá pactuado. Como é que ficaria, então, esse dia a dia da federação para com o Cruzeiro? Por parte da federação, nada mudou em absoluto. O Cruzeiro é um filiado, um dos nossos filiados mais importantes. A federação continuará com o seu trabalho veemente de defesa dos interesses do Cruzeiro em todas as questões que nos forem submetidas. E eu tenho certeza que o Dr. Gilvan vai analisar muito bem as questões que estão aí colocadas e vai rever o seu posicionamento. Muito bem, Dimar Oliveira, volto com você para falar dessa situação aí. Isso aí também... eu vou repetir o que eu disse hoje na Band News. Acho extremamente simplista você virar quando no momento que não atende ao seu clube, como a gente observou em relação aos torcedores, virar e dizer assim, ele fez isso porque ele é atleticano, ou ele fez isso porque é cruzeiro. Isso é nada. Você tem que incorporar. E aí, por isso que a gente fala que a gente se decepciona. Porque quando a gente acha que são pessoas sérias que estão fazendo determinadas situações, aí você vê com uma explicação simplista. Nada disso. Porque vocês aceitaram a situação, se você me traz um ato de fora conforme eu tenho interesse, aí você me atendeu. Aí se você não me atende, você é atleticano. Mas é igual se o cara da Globo paga pelo produto, Everton, só que torcedor pode. Não pode. Não, Cadu, torcedor que vai para a bancada e grita, pode. O que não pode é dirigente. O que não pode é quem está discutindo lá em cima. O nível não é esse. O Castelar não está deixando de aceitar ou cumprir isso aqui. Não é porque ele é atleticano, é porque ele não pode, não está nas mãos dele. Ponto. Nesse aspecto eu discordo do meu nobre colega Cadu Doné, meu ídolo, de que o torcedor não pode. O torcedor eu não falei pode. Isso, eu não falei. Depende. Eu tô falando. Então depende. Eu vou falar de uma forma assim. Mas pode. Porque, o cara paga o cacete do ingresso, vai no estádio, tem que gritar na arquibancada. O que não pode é falar, apontar o dedo pra você falar, seu Cadu, você tá querendo prejudicar o não sei quem. Isso é uma idiotice. Isso é idiotice, né? Ai, porque a imprensa de São Paulo é que é boa. Aí amanhã os caras dão um pau no Atlético dizendo, esse cara é um idiota. A imprensa é muito paternalista com o torcedor, que é o seu público, que fica com medo de perder a audiência e, na verdade, não faz reflexões mais amplas de que o nível intelectual é muito baixo, de que isso é claro
claro que ele pode ser mais parcial do que um presidente, é claro, mas quando você diz mas assim, só pode, torcedor, não, joga para torcida. Essa discussão você pode levar essa idiotice pode continuar para economia, isso é discussão de um país que não tem educação. Um discurso claramente não de um presidente do Cruzeiro, e sim de um torcedor. Um discurso de torcedor. Exatamente. Que faz com que jogue para a torcida, jogou para a torcida, tirou um pouco da sua responsabilidade, do seu erro na avaliação, na hora de assinar o papel. O Castelar Neto é uma pessoa séria, está mostrando seriedade sim, ninguém bate no peito e fala, eu tenho documento que comprova. E ele não seria louco de fazer isso, então a questão toda é a seguinte, a detentora quer o jogo no domingo, é o direito que ela tem, ela paga caro, o Cruzeiro é prejudicado, e a FMF, nesse caso, eu não tô vendo que tem nada a ver com isso não, viu, gente? Que sobra? Tem nada a ver com isso. Coitada do profissional da Globo que vai trabalhar no campo, que a partir de agora, até a vida do cara corre risco. Sobra para ele que não tem nada a ver com isso. Gente, por muito menos que isso. Acontece ameaça, isso, aquilo, aí é que é a loucura. Em 2013, durante a Libertadores, por muito menos que isso, nossa equipe era agredida nas ruas porque o Paulo Roberto Martins fez uma brincadeira. Eu sei, é óbvio que o torcedor odeia esse tipo de brincadeira. Mas daqui partem muitas coisas também, que eu inclusive falo, contra os de lá. Né? Eu meti um cartaz que está rodando o país. O torcedor do Corinthians, eu encontrei com um cara na Alameda Jaú, lá em São Paulo, no sábado. O cara falou comigo assim: você não fala mal do Corinthians, não, mano. Eu falei, aqui que é nós. Ele falou, é nós, né? Ou seja, é nós o cacete, eu te mato aqui. É nós. Entendeu? Eu vou chamar a hora que eu quiser, espera aí. Então é o seguinte, o que eu estava falando mesmo? Você estava falando do torcedor. Pois é, cara. Então, quer dizer, aí de repente... não vou falar também mais nada. Agora, deixa eu falar ali. Corta todo mundo aqui também, que eu não vou falar mais nada. Não. Aqui, presta atenção. Olha como é que muda, né? A gente estava bravo e fica tranquilo. O recado é para você que tem ou já teve financiamento de carro ou imóvel. Então, você sabia que você pode estar pagando juros abusivos? Sabe como é que você vai saber se existem irregularidades no seu contrato? Você vai ligar agora, nesse telefone que está aqui. É aqui, ó. Cadê? Aqui. Então é o seguinte, um consultor altamente preparado está aguardando a sua ligação. Então não perca tempo, meu amigo. Ligue agora, marque o seu horário sem compromisso, pois o cálculo é feito de forma gratuita e você já sai de lá sabendo dos valores justos de suas parcelas. Além de reduzir o valor das parcelas dos seus financiamentos, você ainda pode receber de volta o valor pago devidamente corrigido e até mesmo em dobro. Atenção para esse telefone, ligue e se informe. Você já perdeu muito dinheiro pagando juros abusivos aí em contratos de financiamentos? Esses juros embutidos? Meu amigo, não perca mais tempo. Ligue agora. Se der ocupado, insista. Pode ligar durante todo o dia, no decorrer da semana. Anote o número, passe para os seus amigos. Não deixe de ligar e se informar. Eu conheço gente aqui da Band, não vou citar nome porque é bobagem, que entrou no esquema e recebeu de volta, porque estava pagando 30% a mais. Faça a sua revisão, pare de pagar essas taxas indevidas, busque os seus direitos e pague o valor justo. 31 é o código 25598877, vale para todo o estado de Minas Gerais. Rápido intervalo, a gente volta em 2 minutos, não saia daí.